e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é para a sua seara. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, mas contigo, ó Deus, temos a convicção e a certeza que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus amado, Deus querido, fala aos nossos corações, fala ao coração do teu povo, Senhor. Tudo isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar os irmãos. A seara e os ceifeiros. Irmãos, desde os tempos antigos, o Senhor, Ele tem dito, através dos seus profetas, que Ele viria. Deus, desde o início da criação do homem, exatamente no livro de Gênesis, da criação, capítulo 3, versículo 15, Deus, Ele promete o Salvador. Deus, Ele promete o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo no Velho Testamento não era conhecido pelo nome. Ele era conhecido como a palavra de Deus, o verbo vivo que se fez carne. Depois você pode acompanhar no Evangelho de João, no capítulo 1. Você irá compreender tal mistério que diz que no início era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo simboliza o Senhor Jesus Cristo, a ação. E Ele realmente se fez carne, como prediz o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, o profeta que mais anunciou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Diria que Ele viria, seria homem de dores, iria padecer por necessidade, iria derramar todo o seu sangue, mas para salvar toda uma humanidade. Ele prediz dizendo que o povo que estava em trevas viu agora uma grande luz, simbolizando e representando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu, como diz a palavra do Senhor. Os homens, os seus, não receberam como seu Senhor, como seu Salvador. Mas graças a Deus por isso, pois todo aquele que nele crê, todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus, confessam a Ele como único, suficiente, exclusivo Salvador da sua vida, alcança a salvação, como está descrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo veio numa época difícil, uma época em que praticamente 400 anos não se ouviam falar da palavra de Deus. Nenhum profeta se levantou naquela época. É conhecido como um período interbíblico. Mas Deus também havia anunciado que viria o anjo do Senhor, que iria preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, a saber, João Batista, o maior profeta realmente nascido de mulher. João Batista viria para pregar a verdade. E a verdade muitas vezes dói, a verdade muitas vezes fere, machuca. Mas quando a verdade é dita, é para corrigir. Quando Deus Ele exorta, não é para maltratar, não é para que ninguém venha se afastar dos caminhos dele, muito pelo contrário, mas que venha tomar uma atitude diferenciada, se arrependendo de todos os seus pecados, os seus erros, e voltando-se para Deus, voltando-se completamente para Deus. E João Batista fez isso, anunciou o caminho do Senhor. Ele veio no deserto. A sinagoga, o templo, ficava na cidade, ficava onde tinha muitos estudiosos, mas Deus decidiu falar no deserto. Voz do que clama no deserto. E Ele apareceu no deserto anunciando a Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio e começou a sua obra com seus 30 anos. 30 até os seus 33 anos, quando foi crucificado na cruz do Calvário. Mas foram 3 anos da qual conseguiu alcançar o maior ministério que permanece até hoje, o Evangelho da salvação, o Evangelho do Reino de Deus. E Ele veio anunciar o caminho que nos conduz a Deus, porque até então andávamos desgarrados, andávamos completamente sem destino, sem direção, perdidos. Mas o Senhor veio nos apresentar o caminho, um caminho estreito, um
caminho que não é largo, porque o largo sabemos e conhecemos que nos conduz à perdição, mas o caminho estreito nos conduz até a Deus. Nós sabemos que por ser um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho complicado, um caminho difícil, mas que é obrigatório para herdarmos o reino dos céus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele muitas vezes antes de libertar alguém, antes dele declarar a cura, curar alguma enfermidade, alguma moléstia, antes dele fazer alguma multiplicação, como ele fez, a multiplicação dos pães, dos peixes, ele ensinava, como diz a palavra do Senhor. Versículo 35, e percorria e passava Jesus todas as cidades e aldeias. Deus, Ele te chamou para fazer a obra dele. Você é um instrumento de Deus. Você que está aí sentado, você tem a oportunidade de evangelizar. Evangelizar é uma obrigação, é muito mais do que necessário. Ontem foi dito aqui pelo pregador, na sua mensagem, que devemos evangelizar a qualquer hora, a qualquer momento. Não podemos perder a nossa oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo. Tive alguns conhecidos, tive alguns amigos no passado, da qual há um tempo atrás tive a oportunidade de evangelizar tais pessoas, mas muitas vezes pela vergonha, muitas vezes pelo medo, fiquei calado. E a gente pensa assim: mas é muito jovem, tem uma vida toda pela frente. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. É como uma neblina, a nossa vida é passageira. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E este amigo chegou a óbito. E eu não tive a oportunidade, mas não anunciei o caminho da verdade. Mas eu espero que outras pessoas tenham anunciado. Nós não podemos se calar, irmãos. Devemos sim, como foi dito ontem na pregação, numa bela pregação, levar a mensagem. A mensagem de ontem falou sobre Jonas, o profeta Jonas. Ele não queria, o orgulho falou mais alto: não, eu não posso ir para aquela cidade de forma alguma. Porque ele conhecia também a Deus, ele sabia que se o povo se arrependesse, diz na palavra do Senhor: ainda que meu povo, independente do pecado, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eles irão me encontrar, e eu sararei as suas feridas e perdoarei todos os pecados, e os seus pecados ficarão brancos como a lã. É isso que a palavra do Senhor diz. O Senhor é misericordioso. O Senhor está disposto a nos perdoar. O Senhor está disposto a nos receber novamente. Não importa o que fizemos no passado, não importa o que você fez. Lembre-se da passagem do filho pródigo. Ele saiu do seu lar, saiu da presença do seu pai. Ele teve que aprender com a vida. Mas graças a Deus, duas coisas essenciais para que o perdido, o desviado, vinha se voltar para Cristo, ele tomou. A primeira foi reconhecer que estava no pecado e que precisava voltar para Deus. E a segunda foi a atitude, porque sem atitude não fala nada, não acontece nada. Devemos tomar uma atitude. Não adianta saber e reconhecer que Deus é o caminho, a verdade e a vida, que Deus é amor, que está disposto a nos perdoar, se não confessarmos o pecado a Ele, se não voltarmos para Ele. Então é necessário reconhecer e tomar realmente uma atitude. Então não perca de forma alguma a oportunidade de falar do amor de Deus para ninguém. Você simplesmente chegando a alguém e dizendo: olha, Deus te ama e tem um plano na sua vida, aquilo pode mudar uma vida. Você não conhece as pessoas. Muitas vezes tal pessoa pode estar passando por uma situação de desespero, de angústia, de dor, mas o seu semblante mostra diferente. Apenas uma palavra muitas vezes quebranta o coração daquela pessoa, e ali gera-se uma oportunidade. Jesus não perdia a oportunidade de falar do reino dos céus. E nós também não devemos perder a oportunidade de falarmos do seu amor, da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia que se renova a cada manhã. Jesus não passava de cidade em cidade causando contenda, discórdia, confusão, fofoca. Jesus não passava fazendo tais coisas, e é com ele que nós devemos aprender. Um homem que nos dá o exemplo e que certamente falou em uma das suas cartas dizendo: olha, seres meus imitadores como sou de Cristo, foi Paulo, porque ele realmente seguia ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós
se quisermos aprender qualquer coisa sobre o evangelismo, sobre o evangelho, sobre a graça de Deus, venhamos observar a Jesus Cristo. Jesus Cristo é realmente o maior exemplo. Jesus Cristo, aonde ele passava, ele não perdia a oportunidade. Ele não perdia a oportunidade. E é óbvio que a sua onisciência, onipresenta, e a onipotência ajudava bastante. Até mesmo porque, posso dar um exemplo aos irmãos, Zaqueu, o chefe dos publicanos, um homem pecador, conhecido como, era tido como um ladrão entre o seu povo e os romanos. Trabalhava para os romanos, era inimigo do seu povo. E ainda roubava os romanos e o seu próprio povo. E aconteceu que um certo dia ele ouviu falar de Jesus, subiu numa figueira baixa também, baixa por conta da sua baixa estatura, e uma figueira brava, para ver Jesus. Mas Jesus, passando por ali, sabendo de todas as coisas, ei Zaqueu, desce daí porque é eu que quero te ver, eu quero ter um encontro contigo. Jesus não perdeu a oportunidade. Ali Zaqueu reconheceu e foi garantido a sua salvação, porque ele se arrependeu, dizendo que iria restituir tudo aquilo que tinha defraudado. Jesus em nenhum momento perde a oportunidade de fazer realmente anunciar o reino de Deus. Então que nós, trabalhadores do Evangelho, não venhamos perder a oportunidade de falar do amor de Deus. Mas antes de Jesus Cristo curar todas as enfermidades e moléstias do povo, ele fazia algo essencial, diz a palavra do Senhor, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino. É essencial nós ensinarmos a palavra do Senhor. Está escrito no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 9 em diante. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer como se devemos alcançar a salvação, levantando as nossas mãos, confessando a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo Salvador. E ele diz lá, aquela igreja que ficava em Roma, dizendo: como um povo crerão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? E Paulo, quando escreve ao Romanos, ele relata uma passagem que se encontra no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas obras, do que fazem ouvir a paz, que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Esta mensagem é realmente maravilhosa, serve para todos nós. Nós devemos anunciar o Senhor Jesus Cristo, e bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam, pois a recompensa, o galardão vem do Senhor. Vem do Senhor. Quando você trabalha com amor, quando você faz a obra do Senhor com amor, ainda que o homem não venha reconhecer, ainda que você não venha receber aplausos humanos, e apesar que nós não devemos olhar para essas coisas, porque a recompensa vem de Deus. É Deus que vai te recompensar. Todo o trabalho que você faz para Deus, a obra que você faz para Deus não é em vão. Tudo que você faz para o Senhor está vendo, o Senhor realmente está anotando, e você vai ser galardoado. Mas aí há um porém. Todos aqueles que se levantam para fazer a obra do Senhor e começam a fazer, são comparados na palavra dele como árvores frutíferas. Irmãos, ninguém joga pedras em árvores que não dão frutos. Se você começar a fazer a obra do Senhor, prepare-se para ser atingido. Para ser atingido de todas as formas e por todos os lados. Mas não deixe de olhar para o autor e consumidor da sua fé, da minha fé, que é o Senhor Jesus Cristo, pois a palavra nos ensina no Salmo 121, logo no versículo 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de Deus que vem o teu socorro, é de Deus que vem a tua recompensa. Olha somente para Ele, não olha para a tua direita nem para a tua esquerda, pelos lados, pelo que acontece. Lembre-se que o homem é falho. Jamais, irmãos, olhe para o homem buscando nele toda confiança, toda fidelidade, toda santidade, porque o homem é pó, é cinza, é falho. Mas existe um Deus nos céus que diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre, quando Ele fala, Ele faz. Porque somente Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. Então olhe simplesmente, tão somente para Deus. Somente para Deus.
Porque o dia que você começar a olhar para o lado, você vai afundar, como Pedro começou a afundar. Certa vez Pedro olha para o Senhor Jesus e pede para ir ter com ele no mar. E ele começa a andar por sobre o mar. Muitos discípulos ficam dentro do barco, mas Pedro, quando olha para Jesus, ele anda. Irmãos, quando você estiver com seus olhos fitos em Jesus Cristo, o sobrenatural está acontecendo. Quando os seus olhos estão diante somente para o Senhor Jesus, as coisas maravilhosas estão acontecendo e você nem está percebendo. Mas quando você deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para o sobrenatural, começa a olhar para outras coisas, você começa a afundar. Então é somente para Jesus que nós devemos olhar, é somente em Jesus que devemos se espelhar e realmente aprender dele, porque ele tem muito a nos ensinar. E todos aqueles que observam a Jesus também ensinam e pregam o Evangelho do Reino. Um exemplo que posso dar para a igreja está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Em algum dos versículos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a palavra do Senhor vai nos falar sobre o mordomo de Candace, que era uma autoridade que vinha de Jerusalém, depois de um ato de adoração a Deus, e estava lendo o livro do profeta Isaías, precisamente Isaías capítulo 53. E aconteceu que por ali perto estava passando um homem de Deus, Filipe, e o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, ele fala com Filipe dizendo: desce, vem por esse caminho que vou te guiar. E aqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, aqueles que realmente ouvem a voz de Deus e obedecem, eles cumprem a palavra do Senhor. E Filipe obedeceu a palavra e foi para onde ele estava sendo guiado por Deus. E ele viu a carruagem, e o Espírito falou: se aproxima da carruagem, não perca a oportunidade, se aproxima da carruagem. E ali ele estava lendo. Então Filipe, na mesma hora, pergunta para aquele homem: entendes tu o que lês? E ali começa um diálogo. Como poderei entender se não tem quem me explique, se não tem quem me ensine? Aqui diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades estavam sobre ele. Diz que ele foi como um cordeiro mudo para o matador, não se questionou. Ele fala de quem? É dele mesmo? É de outro? E aí começou. Ele fala de outra pessoa. E essa outra pessoa veio, ela morreu, ela ressuscitou ao terceiro dia, ela subiu aos céus, ela está disposta a nos dar a remissão e a redenção, a saber o perdão e a salvação das nossas vidas. E ali ele diz: olha, e a palavra do Senhor ainda diz mais para ti. Ela diz que é necessário nascer de novo. Digo isso com base no que aquele homem falou, num passar da conversa. Ele olha para Filipe no decorrer da caminhada e diz: Filipe, eis ali a água. O que me impedes de ser batizado? Nada te impede. E ele foi batizado, nasceu realmente de novo, porque não perdeu a oportunidade. E nós também não devemos perder a oportunidade. Devemos pedir a Deus sabedoria, inteligência para como chegarmos nas pessoas, para falarmos do amor de Deus. E uma das melhores maneiras também de anunciarmos o Evangelho de Cristo, e a principal, é com a nossa própria vida. Porque não adianta falarmos do amor de Deus, não adianta dizer que Jesus, ele realmente faz tantas coisas assim, minha vida anda toda desordenada, desmantelada. Então eu tenho que tomar para si a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, tenho que buscar uma mudança, porque a sua vida, pessoas vão olhar para você e vão dizer: rapaz, eu quero ser que nem aquela mulher, eu quero ser que nem aquele homem cheio do Espírito de Deus, eu quero ser que nem aquela pessoa com autoridade, tendo exemplos dentro de casa para citar. Porque hoje, irmãos, com certeza os irmãos que fazem o ídolo do Senhor, a obra do Senhor, passam por isso também. Certas pessoas, quando nós evangelizamos, certas pessoas, quando falamos do amor de Deus, alguns até dizem: eu ser crente, ser que nem fulano da igreja tal, fazer que nem a pessoa faz, fala de amor, chega em casa, esconde a esposa, você chega em casa escolhendo o marido, escolhendo os filhos. Não, de forma alguma.
Então, o maior exemplo de evangelismo é com a nossa vida, é com a nossa atitude, é com a nossa maneira de viver. E a maneira de Jesus viver era realmente maravilhosa. Buscavam de todas as formas tentar ludibriar, confundir os